Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um episódio de Papo de Consultório. E hoje o nosso entrevistado vai ser o nosso cirurgião plástico, Dr. Carlos Fagotti. Tudo bem, doutor? Tudo e você? Tudo certo. E aí, vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória? Bom, a minha trajetória foi toda formada aqui na Universidade de São Paulo, desde a minha graduação, pós-graduação, doutorado, e posteriormente eu fiz um fellow nos Estados Unidos, em Brigham, Não. que também pertence à Universidade de Harvard, e após esse período eu retornei aqui para o hospital novamente. Hoje eu sou como docente colaborador do Hospital das Clínicas e atendo aqui também na Clínica Civil. Qual é a cirurgia que mais assim que o pessoal está pedindo? Então, depende da idade. Ah, depende da Ah, idade. sim. Por exemplo, paciente mais nova, em torno de 18 a 20 e poucos anos, o que elas desejam? Prótese de mama. Prótese de mama, exatamente. Isso. Já a paciente pós-gestação, Abdominoplastia. abdominoplastia. Já numa paciente um pouquinho mais velha, a partir dos 50 anos, cirurgia de De face, face. ritidoplastia. Isso. E os homens também estão aumentando muito a procura agora por cirurgia plástica. Já, assim, já não existe mais aquele mito de o homem não desejar mais nenhum procedimento estético. Hoje eles estão fazendo. Então, o homem hoje faz rinoplastia, cirurgia de nariz, ritidoplastia, cirurgia de Ginecomastia. face, em pacientes que estão um pouquinho acima do peso ou que desenvolveram uma pseudoginecomastia, tratamento de pseudoginecomastia, nos adolescentes, homens que desenvolvem a ginecomastia durante esse período e mantêm É a partir dos verdade, né? 18 anos, isso também é feito essa correção cirúrgica, isso já tratando aí a plástica mamária masculina. O pré-operatório dessas cirurgias, como funciona, doutor? Tem Olha, alguns exames que o senhor sim, solicita? sim. Como é? Todos os pacientes, antes de operar, são feitos exames pré-operatórios, né? Dependendo da idade, são exames mais básicos. Por exemplo, se é um paciente jovem, adolescente, ou paciente que não necessita de uma investigação pré-operatória mais avançada, é feito só exames laboratoriais. Agora, se o paciente apresenta alguma comorbidade, por exemplo, hipertensão, eu solicito eletrocardiograma e avaliação do cardiologista. Então, vai depender da idade do paciente e da necessidade ou não de ter avaliação cardiológica. Sobre a lipoaspiração, quando ela é recomendada, doutor? A lipoaspiração não é um procedimento para emagrecimento. Muitas pessoas acham que é, né, doutor? Exato. Na verdade, está errado. A lipoaspiração é para a remoção de gordura localizada. Então, aqueles pacientes que estão mais próximo do peso ideal e ainda assim apresentam um depósito de gordura que não consegue remover ou diminuir mesmo com atividade física, esses são os pacientes ideais para realizar a lipoaspiração. Tá certo. Tô gordinha, mas eu quero fazer. O senhor faz? Então, depende do IMC, o índice de massa corporal. Por exemplo, se o paciente está com um índice de massa corporal muito alto, o resultado cirúrgico não vai ser adequado e você não vai ficar satisfeito. Então, é necessário que você diminua o peso, chegue num peso mais próximo do ideal para que o resultado cirúrgico seja melhor. Eu sempre brinco com meus pacientes o seguinte: o paciente tem que fazer a parte dele, o médico faz a outra parte dele, aí o resultado cirúrgico é melhor. Se o paciente transfere toda a responsabilidade para o médico e não contribui nesse tratamento, o resultado cirúrgico não será tão adequado. E provavelmente o paciente não vai ficar satisfeito. Tá, 50%, 50%, cada um com a sua parte. Exatamente. Então, só para assim complementar, se um paciente está com peso adequado, faz atividade física, se compromete bem com a alimentação, tem uma alimentação bem controladinha, o resultado cirúrgico desse paciente com certeza será muito melhor do que paciente que não faz essas atividades. É sobre a recuperação, a lipoaspiração, como é? Por exemplo, se você vai fazer uma remoção mais localizada
e não faz uma remoção exagerada, o pós-operatório é mais tranquilo. Agora, se você faz uma lipoaspiração um pouquinho mais extensa e busca uma definição melhor de contorno para o paciente, essa lipoaspiração pode trazer mais incômodo no pós-operatório. Ah, tá. Então é uma coisa assim. Vai depender Vai de cada depender de caso. cada paciente. Aí também tem a drenagem que tem que se fazer depois desse, Isso, né? isso vai contribuir muito para a redução do edema, do inchaço no pós-operatório. Tem riscos, doutor? Toda cirurgia tem seu risco, Mas a não gente- dá para excluir. Tá. Por exemplo, se a gente vai fazer uma lipoaspiração de abdômen, eu tenho como rotina realizar um ultrassom da parede abdominal. Por quê? Para evitar para evitar não, para identificar É qual possível ter hérnia, né? hérnia nessa região. E se isso acontecer e você não identificou pré-operatório, pode haver uma lesão por passagem da cânula através desse orifício da hérnia intraabdominal. Isso vai trazer uma consequência, uma complicação bem importante nessa cirurgia. Então, eu tenho como rotina realizar esse ultrassom no pré-operatório, para diminuir esse risco. Além disso, eu tomo um cuidado também grande para não realizar a lipoaspiração muito superficial. Por quê? Se você fizer uma lipoaspiração muito superficial, você pode lesar a derme, a camada mais profunda da pele. E isso pode comprometer a circulação dessa região, além de trazer irregularidades de contorno, nodulações e resultado não satisfatório. É que em cirurgias assim de mama que a gente vê casos de necroses até. Isso pode Aí acontecer. é no caso de que você pegou. O que aconteceu ali para aquele tecido para ele morrer? Isso, vamos dizer, você está falando da lipoaspiração, Isso, certo? isso. É porque foi feita uma remoção de tecido adiposo muito próximo da pele. Então, ele lesou o plexo dérmico, que seria a circulação da derme. Quando você faz isso, você corre o risco de ter uma necrose ou um tecido desvitalizado que vai ter que ser reparado depois. Principalmente hoje em dia com o uso de aparelhos que possam aquecer o tecido na região lipoaspirada. Por exemplo, aparelho de lipoaspiração ultrassônico. Ah, Ele tá. pode aquecer essa área. O vibrolipo também? O vibrolipo, menos. Mas também porque ele não é um ultrassom que aquece. Que aquece, ele só vibra, Só né? vibra. Mas dependendo da vibração que você fizer, se também for muito superficial, pode machucar. Mas o ultrassom aquece muito mais o tecido e pode ocasionar lesão se não for bem conduzido no intraoperatório. Lógico que tem vários profissionais que utilizam esse aparelho, mas que são preparados para isso. Porque senão pode ter como eventualidade queimadura na pele. E quando isso ocorre, o que a gente tem que fazer? Né? Bom, primeiro vai ter que explicar Vamos muito bem a tentar não, né, que isso paciente, não ocorra, mas isso pode acontecer. vai ter que explicar muito bem a paciente, vai ter que aguardar a evolução da extensão desse tecido desvitalizado e ver o grau de recuperação, mas provavelmente vai evoluir para uma cicatriz nessa região. Ah, tá. Ocorre também ali, porque eu achava que era só no corte, Não, quando às tem um vezes, corte que isso ocorre. se o Ali tecido também. perdeu a vascularização, ficou desvitalizado, o organismo vai formar uma fibrose, um tecido cicatricial nessa área. Tá certo. A quantidade, assim, que se tira, De- como é calculado isso, doutor? Isso é calculado pelo peso do paciente. Porque a Geral- gente já vê casos de médicos tirar muito que o paciente até tem que repor sangue, né? Eu não concordo com essa conduta, porque a lipoaspiração é um procedimento estético e não vejo essa conduta de ter que fazer uma autotransfusão adequada nesse caso. Eu acho que tudo tem que ser o seu limite. Vamos dizer, se você exceder esse limite, é melhor você fazer o procedimento em 2 etapas.
para diminuir esse risco. Voltando à sua pergunta, qual a porcentagem? O ideal, no máximo, 7% do peso corporal do paciente. Nossa, muito pouco. Não é Quero muito esculpir meu pouco, corpo. não. Por quê? Se o paciente, pense bem, se o paciente tem 70 quilos, qual a porcentagem de lipoaspiração que ele pode fazer? Então, 7%. E, além disso, no máximo 30% da área corporal do paciente. Daí para menos que você pode realizar a lipoaspiração. Isso tudo com o intuito de diminuir o risco de complicação, diminuir o risco de ter que realizar uma autotransfusão. Ou uma autotransfusão, ou uma transfusão sanguínea, porque a autotransfusão você já tem que programar previamente antes da cirurgia. E você falar que é meio complicado você falar isso pro paciente, né? Sem dúvida nenhuma. Nós vamos fazer uma lipo, mas você vai ter que repor sangue depois. Exatamente, Ninguém quer isso, imagina, exatamente. né? Essa é uma eventualidade que ninguém vai querer. É meio complicado. Muito complicado. O famoso X-tudo, o que você acha dele? Isso daí tem que tomar muito cuidado. Gente, X-tudo, para quem não sabe, é mama, abdômen e lipo, tá? É muito complicado, não pode ser generalizado para todo paciente. Por quê? Cada procedimento, por exemplo, procedimento de abdômen é um procedimento longo, procedimento de mama é um procedimento longo, associando esses dois procedimentos, o tempo cirúrgico prolonga bastante. Já daria mais ou menos por volta de quase 8 horas de cirurgia. 7, e mais 6, a lipo, seria exatamente. quase 12 horas de É cirurgia. muito tempo cirúrgico. É muito tempo Isso que tem o um paciente fica anestesiado. Isso vai levar a mais risco de complicação, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Não dá para negar isso. Então, quando que seria possível essa associação de cirurgias? Por exemplo, se um paciente tem um abdômen que não é muito extenso, que o tempo cirúrgico nesse caso vai ser menor, aí sim pode associar uma cirurgia de mama também, que também não é muito extensa, que precisa apenas uma mastopexia ou apenas uma mastoplastia de aumento, que seria a colocação de prótese, no qual o tempo cirúrgico não vai estender muito, aí sim vale a pena realizar essa associação. Mesmo também com a lipoaspiração. Se no caso do abdômen você vai fazer uma lipo, mas a lipo é localizada, não é muito extensa, também pode associar. Mas naquele caso na qual você precisa associar muita lipoaspiração, o abdômen. O abdômen é muito globoso. Muito globoso, que você vai ter que atuar um grande descolamento dessa região, uma ressecção mais ampla. A mama também tem um volume considerável e eu não recomendo fazer a associação. Compensa fazer em 2 etapas. 2 etapas. Menos risco. Isso que é para menos risco. Menos risco, menos comorbidade, menos lesão pode acontecer nesse pós-operatório. Quero colocar uma prótese de mama. Quem calcula o tamanho, doutor, da prótese? Bom, quem calcula o tamanho é o cirurgião. Mas lógico que a opinião do paciente vai levar também muito em consideração. Mas o cirurgião, ele tem a obrigação de explicar tudo ao paciente, a possibilidade do volume que o paciente, até o limite que ele pode colocar. Então existe um limite. Existe um limite. Porque se ele ultrapassar muito esse limite, com o passar do tempo, a prótese pode ficar palpável, a paciente vai sentir muito essa prótese, independente da loja onde ela colocar. Além disso, pode formar estria, que o paciente não deseja que tenha estria na pele da mama. Isso pode acontecer. E, queira ou não, pelo efeito da gravidade, se a paciente não tem uma pele muito boa, a mama ela vai acomodar, ela vai descer. Vai vascular. Exato. E aí o paciente não vai ficar satisfeito. Por isso você precisa explicar tudo. Então, o que vai levar em consideração? A base da mama inicial do paciente, o estiramento da pele que ele apresenta, a flacidez de pele que ela tem, a cobertura, o pinch test, para a gente escolher o tamanho, a posição da loja, se vai ser subglandular ou submuscular.
Então, existem vários fatores que têm que ser analisados, medidos e explicados ao paciente. E, lógico, depois ouvir a opinião do desejo do paciente. Caso o desejo esteja dentro do padrão possível para essa paciente, vale a pena realizar. Porque às vezes o paciente tem o desejo, mas não entende as possibilidades, as complicações que podem ocorrer no pós-operatório. Então, se você explicar de uma maneira bem adequada, ele vai entender isso. E pode mudar a opinião em relação ao volume. Porque ninguém quer complicação. Ninguém quer Você deseja complicação. complicação? Imagina. Então, é uma obrigação do cirurgião explicar tudo. Para que isso não aconteça. Ou diminua que isso aconteça. Porque não existe nem ausência qualquer de eventualidade. Uma possibilidade sempre vai existir. Mas se você tomar todos os cuidados necessários, essa chance diminui. Tá certo. Eu coloquei prótese, mas não quero usar o sutiã. Ele vai ceder? Olha, o sutiã no pós-operatório, Não posso, não. não, Depois, quero ficar. Ele vai ficar, tipo, sempre em pé? depende. Depende. Por exemplo, a sua pele, quer dizer, depende do paciente, vai depender muito da pele do Na pele do paciente. paciente. A pele mais firme. Vamos comparar duas pacientes. Uma paciente nova, 18 ou 20 anos, não teve filho nenhum. Tem uma hipomastia, que seria uma mama pequena, uma pele sem nenhuma estria e deseja colocar prótese. A gente vai e coloca a prótese nessa paciente. Ótimo. Outra paciente teve 2 filhos, amamentou os filhos, a mama ficou mais flácida após a parada da amamentação e deseja colocar prótese. Ela não tem uma queda do complexo areolo mamilar, só precisa colocar prótese. Qual das duas a mama vai ficar mais bem formada? Tá novinha, é claro. Exato. Por quê? Qualidade da pele. Isso vai influenciar muito na cirurgia. Muito. Quando tem excesso de pele, a gente tira, mas a pele que fica vai ficar com a mesma qualidade. Então, a pele da paciente que já teve 2 gestações e a pele da paciente que não teve nenhuma gestação são diferentes. Então, essa moça de 18 anos, com certeza, se não quiser usar o sutiã, vai ter um posicionamento muito mais adequado da mama do que a outra paciente que já teve 2 gestações, que a mama aumentou o volume durante a gravidez, que depois amamentou e que depois reduziu o volume após o término da amamentação. São diferentes, qualidade muito diferentes. Então, a durabilidade, resultado da mama, da prótese de mama em pacientes que não teve filhos ou não aumentou, que são bem jovens, é diferente de outros pacientes. Não dá para comparar. A qualidade da pele é muito importante para o resultado pós-operatório a longo prazo. E preciso também de um sutiã também pós-operatório, né, Sim. doutor? Eu não posso pegar aquele meu de casa que não tem sustentação, sim, que é uma sim. sustentação normal, e colocar. Não, Esse sem outro dúvida. é mais adequado. É mais Firme. firme, mais adequado, são sutiãs cirúrgicos, né? Então, eles são mais reforçados. No pós-operatório imediato, eles são... a gente indica esse tipo de sutiã. Lógico, depois de algum tempo, 1 mês, 2 meses, dependendo de cada caso, a gente já libera o uso dele e recomenda usar qualquer tipo de sutiã. E tipo em relação à levantação, a levantar os braços, quando faz cirurgia de prótese de mama também, é a mesma coisa de uma mastoplastia ou não? Não. Se for só prótese de mama, que não tenha ressecção nada de cirúrgica, de excesso de pele e tudo, a recuperação é mais rápida. Lógico, eu também não libero de maneira assim, em 24 horas, Certo. mas eu libero de maneira gradual. Por exemplo, eu libero para a abdução do braço 45 graus já no pós-operatório imediato, ou seja, o paciente pode se alimentar, fazer higiene bucal, ir ao banheiro sem problema nenhum. Não precisa ficar engessada, Não porque tem umas precisa pessoas que ficar saem com o engessada, braço jamais engessado, isso. né? Essa não é o objetivo. Aí, lógico, depois de 3 a 4 semanas já libero para dirigir, fazer algumas atividades, já levantar um pouquinho o braço até 90 graus. Mas atividade física de esforço, academia, principalmente a partir de 6 semanas. Somente a partir de 6 semanas. Dependendo do caso, até 2 meses.
Já o paciente que faz a ressecção de pele tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá? Eu mantenho a liberação de 45 graus, mas recomendo não fazer muita Exercício atividade, porque físico. pode comprometer a cicatrização dessa mama que foi ressecada o excesso cutâneo. Estou um pouquinho mais velha e eu fiquei com algumas ruguinhas, Uhum, rugas assim, em volta do olho, uhum, é, é, ah, e, com o bigode chinês e um pouquinho na testa. uhum. Posso já fazer a retidoplastia? Pode, sem problema nenhum, pode fazer. E, vai, Desde a e já vai estar indicação resolvendo tudo isso. a indicação da ritidoplastia vai ser muito bem em relação ao desejo do paciente. Ah, tá. Desejo do Ó, eu paciente. Então, tenho a também. idade, tem paciente que começa a ter incômodo a partir dos 40 anos, tem paciente que começa a queixar esses sinais de envelhecimento a partir dos 50, então tem uma variação, cada paciente. Aí vai depender da genética, a exposição solar, cuidados, alimentação, várias coisas. Então, quem acha que tem um excesso, que teve uma queda, uma flacidez, já tem uma possibilidade de indicação. Lógico, o médico vai ter que avaliar Vai isso e avaliar. confirmar isso. Tá? O médico confirmou que tem essa queda, essa flacidez, a presença desse bigode chinês que você comentou, a papada, já é uma indicação para realizar o procedimento de Retidoplastia. ritidoplastia. Agora, uma coisa importante que eu queria falar, já que você tocou nesse assunto, é o seguinte: qualidade da pele também vai influenciar na ritidoplastia. Muito. Como na cirurgia da mama, na face também. Por quê? Mas eu posso fazer, mesmo assim que a minha qualidade da minha pele é ruim, mas eu posso fazer. O que, sim, poder pode, mas você tem que entender que a qualidade da sua pele não muda com a cirurgia. Ah, tá. Isso que é importante saber. Por quê? Porque às vezes a paciente acha que a pele vai mudar com a cirurgia plástica de face. Não vai mudar. Os tecidos vão ser melhor reposicionados, o que está em excesso vai ser removido, mas a pele vai ser a mesma. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Vamos pensar numa paciente que teve uma exposição solar muito intensa. Adorava sol, ficou muito Praia tempo o no tempo todo. sol, a pele teve queimaduras, assim, o sol incidiu, queimou a pele. Ela ficou bastante enrugadinha. A cirurgia de face vai resolver essas ruguinhas que ela tem? Não, não vai resolver. É como se você deixar um couro no sol muito tempo. Ele fica duro, ele fica sem elasticidade. É o que acontece com a pele. É exatamente isso. Aí não vai melhorar, a cirurgia não vai resolver essa qualidade da pele. Aí existem outros tratamentos adjuvantes que podem contribuir. Às vezes laser, às vezes peeling químico, às vezes dermabrasão e assim por diante, mas para melhorar a qualidade da pele. Mas eu Agora, faço isso antes ou eu faço isso depois que eu fiz a rígido? aí vai depender do grau daquilo que está mais Do te que tá incomodando. acontecendo, Se tá? foi a queda que está te incomodando, pode fazer a cirurgia, esperar um tempo e depois fazer o tratamento Começa da com os pele. tratamentos. Se achar que a pele que está mais te incomodando, faz o tratamento da pele primeiro e depois faz a cirurgia. Então, você tem que ver. E se você já faz o tratamento da pele, melhor ainda. Melhor ainda. Resultado melhor. Então, voltando para resumir em relação à face. A cirurgia de face melhora flacidez, aquilo que tem excesso, melhora o reposicionamento das estruturas profundas da face, ou seja, quando você, com o passar do tempo, isso é com todo mundo, sem exceção nenhuma, há uma frouxidão dos ligamentos que sustentam a face, o sistema músculo-aponeurótico da face. Com o passar do tempo, ele vai tendo uma frouxidão e há um descenso, uma deflação, uma diminuição e um descenso, uma queda disso. A cirurgia, ela reposiciona esses tecidos, dando um aspecto mais jovial à face do paciente. Então não tem necessidade de eu esperar eu ficar bem velha, tudo enrugada Não, para começar para fazer. Eu não, posso fazer isso não, você antes. pode fazer isso antes. E no paciente mais jovem, o resultado é mais duradouro, porque a pele é melhor. Acho que eu não vou atrás. E só para finalizar em relação à face, a pele não vai ser, a qualidade da pele não vai ser alterada com a cirurgia de face, de ritidoplastia.
Aí são outros tipos de tratamento. Doutor, muito obrigada pelo seu tempo, tá bom? Pela sua atenção assim, conosco, foi muito legal. Agradeço aí o convite e caso alguém tenha qualquer dúvida em relação à cirurgia plástica, estarei à disposição para tentar esclarecer. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor.